E aí, meus amigos e minhas amigas ascendentes do próximo nível, vocês sabem criar uma planilha de controle de estoque integrada a um formulário do Google que atualiza de forma automática o nosso painel? Não? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Bora aprender junto! Nós temos aqui um painel de controle de estoque que vai se atualizar automaticamente quando eu preencher este formulário que está aqui do lado esquerdo da tela. Então, ao preencher este formulário aqui, nossos lançamentos serão atualizados e com os lançamentos sendo atualizados, o nosso estoque aqui se atualiza de forma automática. Veja só, nós temos aqui neste painel de controle de estoque o produto, a quantidade de entradas que nós tivemos desse produto, a quantidade de saídas que nós tivemos desse produto, o saldo, que basicamente são as entradas menos as saídas. Eu coloquei aqui um gatilho de estoque mínimo necessário para que você possa configurar, por exemplo, um alarme quando esse estoque estiver abaixo desse valor mínimo. Nesse caso aqui do produto A, quando o estoque está abaixo do mínimo, o saldo está abaixo do mínimo, ele vai mostrar aqui um status de comprar, que é necessário comprar mais deste produto. Quando o nosso estoque, nosso saldo está acima do valor mínimo, ele vai nos sinalizar que o estoque mínimo está ok. Então não tem nenhuma ação da pessoa que vai controlar isso aqui para que precise comprar um outro produto, por exemplo. Mas vamos ver como isso funciona na prática. Vou preencher aqui, por exemplo, uma compra do nosso produto A, que atualmente aqui está com 9 itens de saldo e o estoque mínimo seria de 10, então eu preciso comprar mais. Vamos simular aqui uma compra nesse estoque. Para atualizar este painel, então nós vamos preencher um formulário, que é um formulário bem simples. Veja só, nós temos aqui para preencher a data, o tipo de movimentação, a descrição da movimentação, no caso uma compra, por exemplo, ou se for no caso de uma saída, nós vamos ter ali uma saída porque eu vendi, ou uma devolução no caso de uma entrada também, ou ainda um descarte do produto porque ele está com defeito, seria uma saída também. E vou selecionar de qual produto estou falando, se é o produto A, B, C, D ou E. Aí você poderia colocar aqui os produtos ou os materiais que você deseja controlar no seu estoque e a quantidade desta entrada ou saída de materiais. Você poderia também fazer esse preenchimento direto na planilha, eu vou mostrar como depois. Mas isso aqui facilita bastante porque esse preenchimento pode ser feito desde um computador e por qualquer pessoa que não esteja próxima de você, porque é um preenchimento online, como pode ser feito também por um celular. Então, se você deseja fazer um controle de estoque de uma equipe que trabalha em campo, por exemplo, trabalha na rua, ele pode lá sinalizar que ele fez uma venda na rua e automaticamente isso aqui vai se atualizar para você. Veja só, vou colocar aqui a data do dia 26/5, que é quando nós estamos tendo uma entrada, que é uma compra, e essa compra vai acontecer para o produto A. Nós vamos comprar aqui 10 unidades do produto A. Fiz o preenchimento, vou clicar aqui em enviar formulário. Veja só o que vai acontecer aqui nesta nossa planilha ao lado depois de eu clicar no botão enviar. Cliquei em enviar e automaticamente já apareceu aqui uma nova entrada que atualizou aqui para 22, eu tinha 12, como eu enviei mais 10, ele foi para 22. Nosso saldo aumentou para 19, eu estou agora acima do valor mínimo e o nosso estoque aqui está ok. Se eu tiver uma saída, por exemplo, então vou enviar uma outra resposta aqui agora, do dia 26 também. Agora vai ser uma saída de uma venda que foi feita do produto B e foram vendidos do produto B 30 unidades. Vou clicar em enviar e olha só o que vai acontecer no produto B. Tive uma venda de 30 unidades, então tive mais uma saída aqui somada, as outras que eu já tinha deram 30. Meu saldo ficou com 20, logo eu estou abaixo do estoque mínimo. O responsável por compras precisa comprar mais para que a gente atinja novamente aqui o nosso estoque mínimo. E assim por diante, nos outros nós podemos fazer a mesma coisa. E agora o que eu vou fazer é te ensinar tanto a construir este formulário, que é muito simples de se fazer, quanto construir essa planilha. E o funcionamento dela também é bem simples. Veja só, nós temos aqui uma planilha de lançamentos que toda vez que eu lanço alguma coisa aqui neste formulário online, que pode ser preenchido pelo computador ou pelo celular, como eu já havia dito, vai criar aqui nesta planilha aqui uma nova linha
com este lançamento que eu fiz. Veja só, vamos fazer mais um exemplo aqui. Vou no dia 26 novamente, lançar aqui uma entrada vai ser uma compra do produto C e vou comprar aqui 10 unidades. Quando eu clicar em enviar aqui neste formulário, uma nova linha é criada aqui nesta nossa planilha de lançamentos, em que eu tenho justamente os dados que eu coloquei. A data de hoje, coloquei lá como entrada, é uma compra do produto C com 10 unidades. Como eu faço esse lançamento aqui nesta minha planilha, automaticamente, nesta planilha ao lado do estoque, eu tenho aqui algumas fórmulas que atualizam de acordo com esses lançamentos. Portanto, eu tenho um painel aqui automático. E toda vez que eu lanço alguma coisa, ele se atualiza aqui de forma automática. Isso pode facilitar muito a sua vida nesse controle de estoque, nesse exemplo simples que eu dei, mas adaptado à sua realidade. Então, se você tem, por exemplo, pessoas que trabalham para você e estão na rua e precisam fazer um lançamento de estoque, fazer baixa de material, fazer qualquer coisa do tipo, você pode transformar esse exemplo simples aqui em algo mais personalizado para você. Por isso agora eu vou te mostrar como construir tanto o formulário quanto a planilha e dar algumas dicas aqui do que você pode fazer a mais com tudo isso que eu vou te ensinar. Então fica comigo até o final que ainda vai ter muita dica bacana aqui. Vamos então criar a nossa planilha Google vinculada a esse formulário do Google. Para isso, vamos entrar aqui na página do Google. Eu estou utilizando aqui o navegador Google Chrome. E na página do Google, nós temos esse ícone aqui na parte superior direita da nossa página. E nós vamos clicar nele. Neste ícone, você tem diversas opções aqui do Google. Dentre elas, você já tem aqui, descendo a barra de rolagem, o Planilhas Google, que é uma das coisas que dá para a gente já usar diretamente por aqui, também se nós quisermos. Temos mais embaixo aqui o Formulários Google, que também é uma coisa que dá para usar diretamente aqui se nós quisermos. Mas eu vou fazer um passo aqui um pouquinho diferente e que eu acho que é mais simples também para que você entenda. Nós vamos utilizar o Google Drive. Então eu vou entrar aqui no Google Drive. Com o nosso Google Drive aberto, você vai selecionar a pasta onde você quer guardar os seus arquivos. Eu já selecionei aqui a pasta de material de download, que eu vou disponibilizar para vocês, inclusive, aqui na descrição desse vídeo. E aqui eu posso tanto clicar aqui no novo, quanto eu posso clicar com o botão direito aqui nessa página que está em branco aqui, por enquanto não tem nada. E eu tenho a opção aqui nesta página de escolher aqui o Planilhas Google. Então vou clicar aqui neste Planilhas Google e com esta planilha em branco que nós acabamos de criar, nós vamos gerar aqui um formulário que vai alimentar aquele nosso painel. E veja como é simples criar esse formulário para essa planilha. Eu vou clicar aqui em cima em ferramentas e criar um formulário. Ao fazer isso, veja só o que vai acontecer. Nós temos aqui já um formulário em branco criado. E este formulário em branco, se eu alternar aqui da página onde está o formulário para a página da planilha que eu acabei de criar, nós já temos aqui na parte inferior o nosso formulário, as respostas do formulário, que é como eu mostrei para vocês lá no início. Quando nós preenchermos o formulário, as respostas vão cair em uma planilha, que no caso vai ser esta daqui. Mas vamos voltar então ao nosso formulário e vamos criar aqui as perguntas que nós queremos que sejam inseridas lá na nossa planilha. Então vamos chamar aqui esse formulário aqui de lançamentos de estoque. Vou querer aqui algumas perguntas que são importantes lá para o meu preenchimento. A primeira delas, seguindo a lógica do que nós tínhamos colocado, vai ser a data. Então vou digitar aqui que eu quero uma data e veja que automaticamente ele já selecionou o tipo de pergunta aqui como data. Então quando eu for inserir aqui a minha data, ele já está num formato amigável. Para inserirmos mais perguntas, nós vamos usar este menu lateral. Este primeiro ícone que tem aqui é o de adicionar pergunta, então vou clicar sobre ele. E eu tenho aqui agora uma nova pergunta. Esta minha nova pergunta pode ser já se eu estou querendo fazer aqui uma entrada de produto ou uma saída de produto. Então, vamos colocar aqui como tipo de movimentação. E neste caso, nós vamos colocar aqui como múltipla escolha. Então veja que automaticamente também ele já selecionou aqui para mim o múltipla escolha. Se ele não tivesse selecionado, basta clicar aqui neste botão que tem aqui ao lado e selecionar a opção que você quer. Nosso caso aqui é o múltipla escolha.
e eu vou escrever aqui quais são as escolhas que eu posso ter. No caso vai ser entrada, dou um Enter, a segunda opção que eu tenho seria uma saída. Então eu vou ter entrada ou saída. Eu apertei o Enter e ele já adicionou uma terceira opção, mas nesse caso eu não tenho uma terceira opção. Basta eu clicar então aqui nesse X que tem ao lado para excluir esta opção a mais que eu coloquei. E esta é uma resposta que é obrigatória para o meu formulário. Eu preciso saber se é uma entrada ou saída. Então já vou marcar aqui como obrigatória também. Aliás, a pergunta anterior eu também vou marcar como obrigatória, então cliquei sobre ela, vou clicar aqui novamente aqui em obrigatória. Bom, já temos aqui então a data da movimentação, o tipo de movimentação. Vamos à próxima informação. Basta eu clicar aqui neste menu lateral em adicionar pergunta. Vou querer saber um detalhamento maior desse tipo de movimentação que vou fazer. Então vou colocar aqui como descrição da movimentação. E essa descrição também vou colocar aqui como múltipla escolha. E as opções serão, por exemplo, compra. Posso comprar um item. Posso ter a venda de um item, que vai ser uma saída. Posso ter, por exemplo, um produto que foi devolvido para o meu estoque. Então, seria, no caso aqui, uma devolução. Seria como uma entrada também, porque se eu tinha vendido alguma coisa e ela voltou lá para o meu estoque, ele seria uma entrada no meu estoque. Aí você vai poder criar aqui todos os tipos de descrição de movimentação que fazem sentido para você, que fazem sentido para o seu negócio. Então, podemos ter, por exemplo, também uma outra saída aqui, que seria o descarte. Nosso produto está com defeito e eu preciso descartar. Então, seria um descarte, mais um tipo de saída aqui, seria um produto com defeito. E você pode adicionar várias outras aqui, dependendo, como eu mencionei, do seu tipo de negócio. Ou do tipo de negócio para quem você está criando esse formulário, para quem você vai prestar algum serviço. Também precisamos colocar aqui qual é o produto, ou melhor, de qual é o produto que nós estamos falando, ou de qual material nós estamos falando, em que nós vamos adicionar ou subtrair lá do nosso estoque. Então vamos colocar aqui o produto, poderia ser material também, como eu mencionei. E nós já temos aqui marcado como múltipla escolha. Vou colocar aqui como produto A, produto B, produto C, produto D e produto E. Vou eliminar as opções que tinham a mais e vou adicionar uma última pergunta aqui, que vai ser a pergunta de qual é a quantidade desse produto ou desse material que está entrando ou saindo. Então vamos colocar aqui como quantidade. E no caso da quantidade, vai ser uma resposta curta, também é uma resposta obrigatória. Todos eles eu vou marcar aqui como resposta obrigatória, porque quem está preenchendo o nosso formulário terá que obrigatoriamente marcar essas opções, responder essas opções. E se ele se esqueceu de responder alguma, ele não vai conseguir prosseguir, não vai conseguir enviar as informações e o próprio Google sinaliza que está faltando alguma coisa. Então é importante que você deixe marcado aqui como obrigatório. A não ser que seja realmente uma pergunta que você queira coletar que não seja obrigatória. Por exemplo, observações. Se eu quisesse adicionar aqui uma pergunta de observações, essas observações não necessariamente precisam ser obrigatórias. Aí eu não marcaria aqui essa opção, por exemplo. E nosso formulário já está pronto, já está montado e as respostas já vão ser inseridas automaticamente lá na nossa planilha. Uma dica bacana que eu posso te dar aqui é, você pode coletar outras informações aqui que sejam relevantes para você. Por exemplo, o nome da pessoa que está fazendo essa movimentação, para que você consiga rastrear qualquer tipo de eventual situação que tenha acontecido e você saber com quem você precisa falar para entender aquele número, aquela movimentação que você tem alguma questão para resolver. Então você pode adicionar aqui outras informações que sejam relevantes para você construir a sua planilha. E vamos voltar agora à nossa planilha. Então voltando aqui para o nosso planilhas Google, já vou renomear ela aqui também como controle de estoque. Então basta eu clicar aqui na parte superior esquerda e renomear como controle de estoque. E nós estamos aqui na página onde vão ser inseridas as informações lá do nosso formulário. Perceba que tudo que eu coloquei lá de informação, de pergunta, ele apareceu aqui como uma coluna. Então tudo que eu lançar lá no nosso formulário, ele vai aparecer aqui em formato de linha. Então a data que eu lancei, mais a movimentação, mais a descrição, produto e quantidade vão aparecer aqui.
Vou fazer um lançamento como exemplo. Veja só, vou voltar aqui no meu formulário e aqui eu posso fazer uma simulação, uma visualização desse formulário, clicando nesse ícone que tem o formato de um olho. Aqui é um visualizar, que é também uma forma de você testar aqui o seu formulário. E para você coletar as informações, realmente para você mandar para alguém, você vai utilizar esse botão aqui de enviar. Se eu clicar aqui no enviar, eu tenho a opção aqui de mandar por e-mail, eu tenho a opção aqui de copiar o link, e esse link ele aparece grandão assim, mas se você marcar essa opção aqui de URL curto, ele encurta o link para você. E você tem também a opção de pegar o código para incorporar ele numa página em HTML. O que eu mais utilizo é essa opção aqui, que é gerar um link e pegar o URL aqui de forma curta. Assim eu posso copiar esse link e mando por e-mail, mando por WhatsApp, mando para a pessoa que eu quero que preencha esse formulário para mim. Por exemplo, eu iria copiar aqui esse formulário e quando eu mando para alguém, essa pessoa cola isso lá no navegador dela ou clica em cima lá onde nós enviamos, ele vai aparecer já esse formulário pronto para ser preenchido. Vamos preencher aqui, por exemplo, dia 26, entrada, vai ser uma compra do produto A de 50 unidades. Olha só, quando eu clico aqui em enviar, lançamento enviado, e voltando lá na nossa planilha Google, nós temos já o lançamento que acabamos de fazer. A data foi dia 26/5, uma entrada de compra do produto A com 50 unidades. Ele preencheu isso de forma automática aqui para nós, após aquele lançamento ter sido feito lá no formulário. E agora que nós já temos a nossa planilha Google recebendo as informações do formulário de forma automática, nós vamos criar o nosso painel de controle de estoque, em que, de acordo com os lançamentos que forem feitos, ele vai ser atualizado ali automaticamente. E para isso nós vamos utilizar uma nova página em branco aqui, que eu vou renomear como estoque. Então clico aqui em cima dessa página que já tem aqui, que está em branco, vou renomear como estoque. E para esta planilha que está com o nome de respostas ao formulário 1, eu vou clicar nela e vou renomear como lançamentos. Apenas para ficar como o exemplo que eu mostrei para vocês no início. Mas pode ser o nome que você quiser aqui, tá bom? Tenho aqui agora então a planilha de lançamentos, que é onde vão cair as informações lançadas pelo formulário. E tenho aqui uma planilha de estoque, que é onde eu quero montar aquele nosso painel para fazer o controle de cada um dos produtos. Então neste painel, que informações eu preciso? Primeiro, vou colocar aqui o produto. Segundo, eu quero a quantidade de entradas desse produto. Depois eu quero a quantidade de saídas desse produto. Vou querer também o saldo, que é a quantidade de entradas menos a saída, que é justamente o que eu tenho em estoque. Eu poderia chamar aqui inclusive de em estoque. E vou colocar aqui qual é o estoque mínimo necessário, que é o que vai me dar o direcionamento aqui para saber se eu preciso comprar mais ou se o que eu tenho em estoque já é suficiente. E vou colocar um status também para esse nosso estoque mínimo. E esse status é justamente para mostrar se eu preciso comprar ou não mais daquele produto. E nós temos aqui, no nosso caso, 5 produtos, que vão ser produto A. E agora vamos colocar aqui os 5 produtos que nós temos para fazer o monitoramento de estoque. Vai ser o produto A, produto B, produto C, produto D e produto E. Agora que já temos os produtos, vamos calcular aqui quantas entradas nós tivemos, quantas saídas, o saldo. O estoque mínimo é uma determinação que eu vou colocar manualmente. Eu preciso saber quanto que eu preciso desse produto aqui em estoque. Então vou colocar aqui como exemplo 10 para o produto A, 30 para o produto B e os demais produtos também vou colocar como 10, apenas a título de exemplo. E para calcular as entradas e saídas de cada um dos produtos, nós vamos utilizar uma fórmula chamada soma-Cs, que se comporta exatamente igual ao soma-Cs lá do Microsoft Excel. Então vamos colocar aqui, igual, soma-Cs, abro parêntese, e o primeiro argumento que eu tenho nessa fórmula é o intervalo da soma. O intervalo da soma vai ser a coluna em que eu tenho a informação de quantidade, e se os critérios forem atendidos, eu vou adicionar a informação que eu tenho naquela coluna. No nosso caso aqui, esta coluna vai ser lá na planilha de lançamentos e vai ser a coluna F. Então vou selecionar aqui a coluna F, ponto e vírgula,
Vou voltar aqui no meu estoque e voltando aqui à minha fórmula, nós temos aqui agora o primeiro intervalo de critérios e depois o critério. O intervalo de critérios vai ser a coluna em que eu vou verificar se o meu critério é atendido. E eu quero verificar inicialmente se eu tenho uma entrada ou uma saída. Então vou selecionar lá na planilha de lançamentos novamente a coluna em que eu tenho o tipo de movimentação. Eu quero verificar se esse tipo de movimentação é uma entrada. Então aqui na nossa fórmula, continuando a escrita dela, deixa eu voltar aqui. Então vamos selecionar aqui a coluna onde eu tenho o tipo de movimentação, que é a coluna C. E eu quero verificar na coluna C, apertando ponto e vírgula agora, o critério. E o meu critério vai ser que eu tenha uma entrada, que é o que está na coluna B1. Posso colocar agora ponto e vírgula e vou fazer um segundo critério. Esse segundo critério é eu verificar se nós temos o produto A nessa mesma linha em que eu estou verificando. Então, o intervalo de critérios, eu vou verificar lá na planilha de lançamentos, se na coluna de produto, ponto e vírgula, eu tenho o produto A. Então, vou selecionar aqui produto A. E agora eu tenho aqui, então, a minha fórmula completa. Olha só, mais uma vez a sintaxe antes de eu apertar o Enter aqui para a gente ver o resultado. Eu vou verificar, primeiramente aqui, dois critérios. Esses dois critérios são, se eu tenho lá na linha de lançamentos o produto A e é uma entrada. Se tiver produto A e for uma entrada, ele vai fazer a soma lá desse intervalo de soma. Então, o intervalo de soma é o que está lá na coluna F. O primeiro critério é que seja uma entrada, então eu estou olhando lá na coluna onde tem os lançamentos para ver se é uma entrada ou se é uma saída. Depois eu tenho aqui o critério para esse primeiro conjunto de critérios, que vai ser justamente a entrada, e depois eu vou verificar também se eu tenho o produto A, lá na coluna da planilha de lançamentos, onde eu tenho a informação do produto. Feito isso, vou dar um Enter, e nós já temos aqui a informação de 50 itens lançados para o produto A. Nós vamos agora arrastar essa fórmula para baixo para que esse mesmo cálculo seja feito para os produtos B, C, D e E. Para fazer isso, basta clicar nesta bolinha que aparece aqui no canto inferior direito da célula, onde nós temos a nossa fórmula. Assim como acontece lá no Microsoft Excel, que aparece um quadradinho aqui no canto, aqui aparece uma bolinha. Se você clicar e arrastar para baixo, você vai copiar a fórmula. E aqui nós temos que ter o mesmo cuidado que lá no Excel, de travar as células que nós não queremos que se movimentem. Então, por exemplo, se eu arrastar do jeito que está aqui, olha o que vai acontecer. Vou arrastar só para baixo uma vez. E olha só o que aconteceu. Quando eu arrastei a fórmula, ele arrastou também a informação que eu tinha aqui de entrada, que é um dos critérios, para baixo. E aí ele está pegando um número aqui que não tem nada a ver com a entrada. Então a nossa fórmula vai ficar errada. Para corrigir isso, para isso não acontecer, eu tenho que travar, então, antes de arrastar, essa coluna B aqui. Quando eu arrastar para baixo, eu não quero que essa célula B1 aqui, ela desça. Eu não quero que ela se movimente aqui dentro da minha fórmula. Então eu vou travar ela na linha 1, colocando um cifrão aqui antes do número 1. Então travei a linha aqui, então quando eu movimentar para baixo, ela não vai se movimentar. Mas eu quero que quando eu arrastar esta fórmula para a direita, o B mude para o C, que é para eu comparar a saída. Então eu não vou travar a coluna B. Já quando eu olho aqui para a célula A2, que é o produto, quando eu arrastar para baixo, eu quero que de fato ele mova aqui, o cursor mova a seleção dentro da fórmula para baixo para eu pegar os outros produtos. Mas se eu arrastar para o lado, para poder verificar as saídas, eu não quero que ele mude aqui para a coluna B. Então eu vou fazer a trava aqui somente da coluna, colocando um cifrão antes do A e não antes do 2. Se eu colocasse antes do 2, quando eu movimentasse, quando eu arrastasse aqui para baixo, ele iria também travar, e não é isso que eu quero. Então, travei o B1 para não movimentar para baixo, travei o A2 para não movimentar para o lado, e eu também não quero que as colunas que eu selecionei lá na planilha de lançamento se desloquem, então vou travar também esses argumentos. Vou clicar aqui na coluna F, por exemplo, da coluna de lançamentos, e para travar tudo de uma vez, vou apertar aqui F4. Vou selecionar a coluna C e também vou apertar F4. E vou também no argumento da coluna E de lançamentos e vou apertar F4. Agora eu já travei todas as células e colunas que eu não quero que se movimentem quando eu arrastar a minha fórmula.
Basta eu dar um Enter agora. E veja, agora quando eu arrasto a minha fórmula, clicando aqui então nessa bolinha ao lado direito da célula, e arrasto, a fórmula já vai ter sido arrastada aqui para baixo, e também vou arrastar essa fórmula para o lado, aqui na coluna de saídas. E aqui na coluna de saídas eu já tenho os critérios, tanto para o produto A, quanto para o tipo de movimentação que é uma saída. Se eu vier aqui na célula de baixo, as células que eu travei continuam travadas e a movimentação aconteceu conforme o previsto. Se eu fizer algum lançamento agora, eu tenho que ter atualização disso daqui. Vamos fazer um teste? Trocando a aba do navegador para onde nós fizemos o nosso primeiro lançamento, vou clicar aqui em enviar outra resposta, vou selecionar aqui a data de hoje, vou colocar como entrada, compra, produto B, quantidade 10 e vou enviar. Vamos voltar aqui na nossa planilha e lá no produto B nós já tivemos a entrada de 10. Vamos lançar uma saída para ver se também vai funcionar. Vou voltar aqui no nosso lançamento, enviar outra resposta, 26, saída, foi uma venda do produto A com 20 itens sendo vendidos. Enviar. Se eu volto aqui na nossa planilha de controle de estoque, tive uma saída de 20. Então, nossa planilha, nossa fórmula aqui está funcionando. Vamos completar agora o preenchimento dela com as fórmulas que faltam. Veja só. Vamos colocar aqui a fórmula do saldo, que vai ser igual à quantidade que nós temos de entrada, menos a quantidade que nós temos de saída. O restante já apareceu aqui, inclusive, como preenchimento automático da fórmula. Basta eu apertar aqui um Ctrl Enter, que ele já vai fazer o preenchimento automático aqui das fórmulas abaixo, que eu poderia também ter clicado aqui, segurado na bolinha e arrastado para baixo. Já tenho a fórmula pronta. E aqui na coluna de status, nós vamos colocar se é necessário comprar ou se o estoque está ok. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula se. Então, basta eu clicar aqui, igual se, abro parênteses, e veja como funciona a função se. Nós vamos colocar aqui uma expressão lógica, e se essa expressão lógica for verdadeira, vou colocar ponto e vírgula, e o valor se for verdadeiro. E ponto e vírgula, o valor se falso. Então, se a condição que eu colocar, se esse teste que eu estou fazendo for falso, ele vai retornar este segundo valor aqui. Então, a nossa expressão inicialmente vai ser se o saldo for menor do que o estoque mínimo. Então, se o saldo for menor do que o estoque mínimo, portanto, esse é o teste lógico que eu estou fazendo. Ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar o valor se verdadeiro. Então, se o valor for verdadeiro, ou seja, se o saldo for menor do que o estoque mínimo, eu quero que ele me sinalize para comprar, porque o meu saldo está abaixo do meu estoque mínimo. E ponto e vírgula, e o nosso próximo é o valor se falso, ou seja, se o nosso estoque ele for maior do que o estoque mínimo, significa que meu estoque está ok. Então vou colocar aqui como estoque mínimo ok. Fecho aspas e fecho parênteses e dou um ok. Agora basta eu clicar aqui nesta célula e na bolinha inferior direita que aparece aqui, eu vou clicar, segurar e arrastar até o final. Agora eu já tenho uma fórmula aqui para me indicar se é necessário comprar ou se já tem a quantidade suficiente aqui dentro do meu estoque. Para finalizar, vamos fazer a formatação aqui dessa tabela para ficar mais bonita e parecida com a que nós tínhamos lá anteriormente. Vamos iniciar colocando ela no formato de tabela. Para isso eu vou vir aqui em formatar, vou utilizar a opção cores alternadas e vou utilizar a tabela neste estilo que já apareceu aqui inicialmente. Você pode, se quiser, ajustar esse estilo aqui de formatação. Eu vou deixar como ele já sugeriu aqui mesmo. Vou também aqui na opção de ver e dentro de mostrar eu vou desmarcar as linhas de grade, assim a nossa tela aqui ela fica mais limpa, fica mais bonita. Vou também centralizar essas informações aqui para ficar melhor visualmente. Então vou clicar aqui nesses três pontinhos e aqui na opção de alinhamento eu vou deixar no centro. E vou fazer também uma formatação condicional aqui nesta última coluna, para que fique na cor verde se o estoque mínimo estiver ok e vermelho caso o estoque tenha necessidade de uma compra. Para isso vou selecionar aqui este intervalo onde eu quero fazer a formatação condicional. Vou lá na guia formatar, vou até formatação condicional
E aqui dentro de formatação condicional, eu vou clicar aqui na opção que nós temos para adicionar uma regra. E aqui eu vou selecionar que o texto contém, e o texto contém comprar. Se o meu texto contiver a palavra comprar, eu quero que esse texto fique na cor vermelha. Então vou selecionar aqui o padrão vermelho, dar um concluído. E veja só, vou arrastar a barra de rolagem aqui para o lado, e tudo que tem o comprar, ele já está aparecendo aqui como vermelho. Vou adicionar uma nova regra aqui para esse mesmo intervalo, que é se o texto contém estoque mínimo ok, eu quero que ele fique na cor verde, que é o que já está selecionado aqui, então vou dar um concluir. Já fiz a minha formatação condicional, agora eu já tenho aqui aparecendo em verde quando eu tenho estoque mínimo ok, em vermelho quando é necessário comprar. Se houver uma alteração aqui das informações e alternar de comprar para estoque mínimo, ele também já vai atualizar automaticamente. Vamos verificar isso? Vou fazer o lançamento aqui do produto C acima do estoque mínimo. Vamos lá no formulário, vou colocar aqui a data de hoje, você pode colocar qualquer data, entrada, compra, produto C, vou colocar aqui 50 itens e enviar. Olha só, comprei 50 itens do produto C, ficou acima do estoque mínimo está ok. Se você, da mesma forma, colocar as saídas e ficar abaixo do estoque mínimo, ele vai mudar para comprar e vai também alterar a cor para vermelho. E nós fizemos todos os lançamentos através do formulário, mas você também pode lançar manualmente se você quiser. Veja só, vou lançar o produto D aqui manualmente. Vamos vir aqui na planilha de lançamentos, vou colocar aqui a data 26 de 5 de 2024, vou colocar aqui que é uma entrada também, estou fazendo uma compra do produto D de 150 unidades. Se eu voltar aqui na planilha de estoque, nós temos aqui já a entrada do produto D, que ficou acima do estoque mínimo. E agora que eu inseri essa informação aqui manualmente, o que vai acontecer quando eu fizer um lançamento através do formulário? Vamos ver? Vamos lançar aqui o último produto que nós temos. Vou colocar uma entrada de compra do produto E de 200 unidades e vou enviar. Vamos voltar aqui na nossa planilha. Olha só, ele inseriu uma linha a mais aqui na nossa planilha de lançamentos e jogou para baixo o que eu fiz manualmente. Então você pode inserir manualmente aqui as suas informações, que ele não vai atrapalhar o envio das informações via formulário. Ele só vai ser ajustado aqui dentro da planilha para ficar lá abaixo. E da mesma forma que você fez o lançamento aqui manualmente, se você precisar fazer alguma alteração na quantidade, porque foi lançado errado, por exemplo, você também pode corrigir aqui. Por exemplo, esse produto ele foi lançado através do formulário. Eu quero alterar essa informação aqui para 220 e não para 200. Se eu fizer a alteração aqui e voltar aqui no estoque, ele já alterou aqui para 220. Então você também pode fazer essa alteração aqui manualmente para corrigir o que for necessário. E do mais, você pode inserir outras informações no seu formulário e deixar o seu painel aqui mais completo também, com as pessoas que fizeram os lançamentos, seja o vendedor, seja a pessoa que está fazendo o controle de estoque. Então tem muita coisa que dá para adaptar para a sua necessidade. Esse aqui é apenas o básico e eu espero que tenha te ajudado a montar um controle de estoque que seja realmente útil para você. E mais do que isso, que você tenha aprendido com tudo que eu mostrei aqui. Porque a ideia aqui é gerar aprendizado para que você vá para o próximo nível. E se você quiser fazer isso aqui com o Excel ao invés do Google, também é possível, desde que você tenha o Office 365. Se você tiver o Office 365, você também tem uma opção de formulários lá dentro da Microsoft, que é o Microsoft Forms. E se você utilizar ele, também é possível jogar as informações de forma online lá para o seu Excel online. E se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo demonstrando isso. É só vocês deixarem aqui nos comentários que, se tiver bastante pedido, eu faço também um vídeo como esse. E além disso, se você quiser levar essas informações que estão aqui na planilhas Google para o Excel, também é possível. Você pode utilizar o Power Query. E eu vou deixar um vídeo aqui em cima mostrando como fazer isso, tá bom? Então, um forte abraço, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e até a próxima. Vamos juntos para o próximo nível.